Hoje eu vou comparar três distribuidores de energia da Bolsa de Valores. Nós falaremos aqui da CEMIG, da Copel e da CPFL. Nós iremos passar aqui por 24 indicadores quebrados em 6 grupos, onde o grupo de dividendo e de retorno ao investidor tem peso dobrado no nosso comparativo. Olá, eu sou Eros, consultor independente registrado na CVM e vamos direto para o bloco de valuation do nosso comparativo. E na primeira pergunta nós vamos classificar as três empresas em cima do PL atual delas, ou seja, por qual delas estamos pagando menos pelo lucro que elas têm no momento. E em primeiro lugar nós temos aqui a CEMIG, com PL de 6,63 e em segundo lugar vem a CPFL, com PL no momento de 8,75 e mais afastada vem a Copel, com PL no momento de 16,43. E na segunda pergunta, vamos classificar as empresas em cima do P sobre VP delas no momento. Em primeiro lugar, mais uma vez, está a CEMIG, com P sobre VP de 1,11, seguida então pela Copel, com 1,87, e em terceiro lugar, neste caso, vem a CPFL, com 2,07. E na terceira pergunta, nós vamos classificar as empresas aqui em cima do EV sobre EBITDA delas. A gente quer saber quanto elas precisam de estrutura para gerar caixa. Quanto menor este valor, melhor é para a empresa. Em primeiro lugar, aqui está a CPFL, com EV sobre EBITDA de 4,57, seguida pela CEMIG com 6,63 e depois vem a Copel com 9,37. E para fechar o bloco de valuation, vamos ver qual dessas empresas tem maior potencial de upside segundo os analistas de mercado que fazem cobertura dessas empresas. E em primeiro lugar aqui está a Copel, com possível upside na casa de 21%. E depois, já muito próximo uma da outra, vem a CPFL e a CEMIG. A CPFL com 15% e a CEMIG com potencial de upside na casa de 14%. E após o bloco de valuation, a classificação nosso comparativo até este momento está da seguinte maneira. Em primeiro lugar está a CEMIG com 11 pontos somados, depois nós temos a CPFL com 9 pontos e depois vem a Copel com 8 pontos até aqui. Nós vamos entrar agora no primeiro bloco que possui pontuação dobrada no nosso comparativo. No caso é o bloco de dividendos. Nós fazemos isso para adequar o nosso comparativo àquilo que a maioria dos investidores esperam dessas empresas. Então, no caso, por serem empresas de energia, o bloco de dividendos e o último bloco do comparativo, que é o retorno acionista, possuem pontuação dobrada aqui. E na primeira pergunta do bloco de dividendos, a gente quer saber qual dessas empresas paga dividendos mais frequentemente durante o ano. Em primeiro lugar está a CPFL. Ela normalmente tem uma datacom durante o ano, porém ela divide o dividendo dela normalmente em torno de 5 a 6 meses durante o ano. E já em segundo lugar nós temos um empate duplo. Tanto a CEMIG quanto a Copel normalmente realizam 2 pagamentos durante o ano. Nós temos agora duas perguntas sobre dividend yield que essas empresas vêm praticando. Na primeira delas, nós vamos classificar essas empresas sobre dividend yield pago no último ano. Em primeiro lugar aqui está a CEMIG com 14,74%, seguido em segundo lugar pela Copel com 9,35% e depois vem a CPFL com dividend yield do ano passado pago de apenas 5,24%. E olhando agora um pouquinho mais distante, para que a gente tenha aqui uma média um pouquinho mais consolidada sobre o dividend yield dessas empresas, a gente olha para a média dos últimos 5 anos. E aqui em primeiro lugar de novo está a CEMIG, mas agora com dividend yield médio de 12,31%, seguida em segundo lugar de novo pela Copel com 9,68%, e em terceiro lugar está a CPFL com 9% de dividend yield médio. E para fechar então o bloco de dividendos, vamos ver em quanto dos últimos 5 anos essas empresas pagaram dividendos. E aqui a gente tem um empate triplo. As 3 empresas do comparativo pagaram dividendos em cada um dos últimos 5 anos. E após o bloco de dividendo, que só lembrando, possui pontuação dobrada no nosso comparativo, o resultado parcial até o momento é o seguinte. Em primeiro lugar nós temos a CEMIG com 39 pontos, seguida em segundo lugar pela CPFL com 29 pontos e muito perto pela Copel com 28 pontos. E antes de entrarmos no próximo bloco, me conte aqui nos comentários qual dessas 3 empresas você tem na carteira, ou se você não tem, qual delas você pretende ter. E além disso, não esqueça, deixe o like neste vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo precisa chegar em mais pessoas. Nós vamos olhar agora para o endividamento dessas empresas. Por natureza, a gente sabe que empresas do setor elétrico normalmente costumam ter um alto endividamento, mas vamos ver como elas se saem comparadas uma com as outras aqui. E na primeira pergunta a gente quer saber qual delas deve mais em relação ao seu patrimônio líquido. Comparando aqui qual a relação de dívida líquida por patrimônio líquido. Em primeiro lugar está a CEMIG com 0,62, seguida aqui em segundo lugar pela Copel com 0,76 e depois vem a CPFL, que é a única que deve acima de 1 aqui, ou seja, deve pouco mais do que ela vale de patrimônio, com 1,07. Na segunda pergunta a gente quer saber a mesma dívida, mas agora em relação ao seu EBITDA, ou seja, considerando que somente a geração de caixa dessas empresas, em quantos anos elas pagariam as suas dívidas que elas têm no momento. E em primeiro lugar aqui aparece agora a CPFL com 1,56, seguida em segundo lugar pela CEMIG com 2,16 e depois vem a Copel com 2,71.
E no caso da Copel, eu quero trazer aqui um ponto de atenção. O dividendo, o payout que a Copel paga, normalmente é atrelado a esse fator aqui. Se ela dever mais que 2,8, o payout dela será reduzido, até que a dívida dela seja controlada. No caso aqui está em 2,7. Então a tendência é que ela mantenha o payout em torno de 75% nos próximos anos. E na terceira pergunta, a gente classifica elas aqui em cima da facilidade que elas têm para pagar as suas dívidas de curto prazo, olhando para a liquidez corrente dessas empresas. E agora, em primeiro lugar, está a Copel, com 1,37, seguida em segundo lugar pela CPFL, com 1,15, e depois vem a CEMIG, com 0,93. E fechando então o bloco de endividamento, a última pergunta é a seguinte: a gente quer saber qual a relação de passivo por ativo dessas empresas. Quer medir aqui um pouco da alavancagem delas neste momento. E em primeiro lugar aqui de novo está a CEMIG, com 0,58, seguido em segundo lugar pela Copel, com 0,62, e depois vem a CPFL, com 0,7. E a nossa classificação parcial após o bloco de endividamento é a seguinte: em primeiro lugar a gente continua com a CEMIG com 50 pontos, depois aqui a gente tem tanto a CPFL quanto a Copel com 37 pontos. Vamos entrar agora no bloco onde a gente analisa o crescimento dessas empresas. E como primeira pergunta, a gente quer saber qual delas apresenta o maior ROI neste momento. E em primeiro lugar aqui está a CPFL, com ROI de 23,72, seguida já um pouco afastada aqui pela CEMIG com 16,75 e ainda mais afastada vem a Copel com apenas 11,39%. E na segunda pergunta aqui, a gente quer classificar essas empresas em cima do CAGR da receita delas. Ou seja, qual foi a taxa média de crescimento da receita dela nos últimos 5 anos. Em primeiro lugar está a CEMIG, com 11,13%, seguindo em segundo lugar pela CPFL, com 7,5%, e de novo em terceiro lugar aqui está a Copel, com 6,79%. E como a gente falou de receita, agora nós vamos classificar essas empresas em cima da margem líquida. A gente quer saber qual a facilidade que elas têm de transformar essa receita em lucro. Quanto maior a margem, melhor é para o negócio. E em primeiro lugar aqui está a CPFL, com uma margem de 12,79, seguida em segundo lugar pela CEMIG, com 11,15, e em terceiro lugar, já um pouco mais afastada das outras duas, de novo aparece a Copel, com 9,95. E na última pergunta, a gente vai classificar essas empresas em cima do crescimento no lucro dela nos últimos 5 anos. A gente pega o lucro dela lá de 2020 e vê qual foi a multiplicação para chegar até o lucro de 2025. Em primeiro lugar está a CEMIG, com crescimento no lucro de 2020 para 2025 de 70%. Seguida em segundo lugar pela CPFL, com crescimento aqui na casa de 54%. E em terceiro lugar vem a Copel, com crescimento no lucro aqui negativo. A gente precisa aqui deixar claro uma coisa. Em 2020 foi o ano que a Copel vendeu a Copel Telecom. Então de lá para cá todo o lucro dela desconsidera a Copel Telecom e foi o ano da venda. Então parte do lucro da venda entrou naquele ano. Então por isso que a gente olha o gráfico de lucro da Copel 2020 e 2021, ela apresenta lucro bastante alto comparado aos outros anos. Por isso essa queda aqui é mais acentuada. Se nós desconsiderarmos isso, ela teria tido um crescimento no lucro um pouco menor do que a CPFL apresentou aqui. E com o bloco de crescimento fechado, o nosso ranking parcial até o momento é o seguinte: em primeiro lugar aqui continua com a CEMIG com 62 pontos, seguida ainda pela CPFL com 49 pontos e depois vem a Copel com 41 pontos. Será que a gente terá aqui alguma reviravolta até o final do comparativo? Ou este ranking que daqui tende a se manter até o final? Nós vamos entrar agora no bloco onde a gente classifica essas empresas em cima do seu tamanho e da sua estrutura. E como primeira pergunta, a gente vai classificar ela em cima do valor de mercado atual delas. E em primeiro lugar aqui, a gente tem a CPFL, com valor de mercado neste momento de 50,4 bilhões, seguindo em segundo lugar pela Copel, com 44,62, e em terceiro lugar aqui vem a CEMIG, com 36,86. Na segunda pergunta, vamos então classificar ela em cima da liquidez diária, ou seja, qual delas movimenta mais dinheiro diariamente na bolsa de valores. Em primeiro lugar, aqui bem à frente das outras, aparece a Copel, com 399 milhões de liquidez diária, seguida em segundo lugar pela CEMIG com 163 e depois em terceiro lugar aparece a CPFL com uma liquidez diária de 99 milhões. E na terceira pergunta a gente classifica elas aqui em cima do free float delas, ou seja, do total de ação que essas empresas têm, quantas estão em livre circulação na bolsa de valores. Em primeiro lugar aqui está a Copel com 100% de free float, seguida pela CEMIG com 81%, e depois, muito afastada das outras, vem a CPFL, com apenas 16% de free float. E na última pergunta do bloco de tamanho e estrutura, vamos classificar essas empresas em cima do segmento de listagem delas. E aqui a gente tem um empate duplo em primeiro lugar. Tanto a CPFL quanto a Copel estão dentro do novo mercado, que é o segmento de maior transparência na bolsa de valores, e em terceiro lugar aparece a CEMIG, que está dentro do segmento de listagem nível 1 e possui 0% de tag along. E após o bloco de tamanho e estrutura, o nosso ranking parcial fica da seguinte maneira: em primeiro lugar ainda continua com a CEMIG com 68 pontos, mas agora tanto a CPFL quanto a Copel se aproximaram dela.
A CEMIG foi muito mal neste bloco. Em segundo lugar, a CPFL soma 59 pontos e a Copel vem em terceiro lugar por enquanto com 55 pontos. Nós vamos iniciar agora o último bloco de perguntas do nosso comparativo, que é o bloco de retorno ao investidor. E só lembrando, esse bloco também possui pontuação dobrada, este e o de dividendos, não esqueçam. E no primeiro critério, nós vamos classificar essas empresas em cima do retorno acumulado nos últimos 10 anos, considerando aqui os dividendos, valorização da ação, bonificação, ou seja, tudo que envolve retorno ao acionista. Em primeiro lugar, aqui aparece a Copel, muito à frente das outras, com 1.795% de retorno nos últimos 10 anos. Em segundo lugar, aparece a CEMIG com 821%. E em terceiro lugar, ainda bem afastada da CEMIG também, vem a CPFL, que acumulou nos últimos 10 anos 347% de retorno. Nós vamos agora classificar essas empresas em cima do beta dela nos últimos 10 anos. O beta médio, qual é a volatilidade dessas empresas comparada com o índice Bovespa? Quanto mais perto de 1, significa que essa empresa é parelha ao índice Bovespa. Quanto mais distante do 1, se for para o sentido do 0, ela é mais segura, ou seja, o Bovespa oscila mais do que ela, e se for acima de 1, significa que ela oscila mais do que o índice Bovespa. E aqui, em primeiro lugar agora, está a CPFL, com beta nos últimos 10 anos de 0,62, depois vem a Copel, com 0,84, e em terceiro lugar aqui aparece a CEMIG, que é a única das três com beta acima de 1, na casa de 1,05. Nós vamos agora classificar essas empresas em cima do índice de Sharpe dela dos últimos 10 anos. O que a gente quer aqui é mostrar aonde a gente correu menos risco para ter o melhor retorno, comparado com o CDI, que é um investimento de menor risco e mais previsibilidade que a gente tem. Então aqui em primeiro lugar agora está a Copel, com índice de Sharpe de 0,36, seguida em segundo lugar pela CPFL com 0,10, e em terceiro lugar aqui aparece a CEMIG, com índice de Sharpe negativo de menos 0,02. E como última pergunta do bloco de retorno, vamos então classificar essas empresas em cima do menor drawdown histórico delas. Nós pegamos a janela dos últimos 10 anos, pegamos o maior pico e o menor vale, e vemos qual foi essa diferença. Ou seja, se você tivesse comprado ela no pior momento, no momento mais caro, e vendido ela no momento mais barato, quanto você teria perdido neste período. Em primeiro lugar aqui está a Copel, com um drawdown de menos 32%, seguindo em segundo lugar muito perto da Copel pela CPFL com menos 34%, e já mais afastada aparece a CEMIG com menos 70%. E a classificação final do nosso comparativo apresenta uma surpresa. A Copel, que vem em terceiro lugar em praticamente todo o comparativo, passa à frente aqui e termina em primeiro lugar muito devido ao último bloco de retorno ao investidor. A Copel praticamente gabaritou esse bloco. Por isso ela deu um pulo muito grande aqui. Ela soma aqui no final do nosso comparativo 83 pontos. Seguida em segundo lugar aqui pela CEMIG com 78 e depois vem a CPFL com 77. Veja, as três empresas possuem uma nota aqui muito perto uma da outra. Se você considerar todos os blocos lineares sem dobrar a pontuação, a Copel provavelmente terminaria aqui em terceiro lugar. Vamos olhar agora então para o gráfico de radar. Este gráfico eu trago para visualmente a gente entender aquilo que aconteceu no nosso comparativo. E a CPFL, que ficou em terceiro lugar, aparenta pelo gráfico de radar ser a empresa aqui um pouco mais equilibrada do que as outras duas. Ela não foi um grande destaque em nenhum bloco aqui, porém ela também não ficou muito para trás em nenhum outro bloco. Veja, ela é praticamente um círculo no meio, mas ela não chega nas bordas. Quanto mais perto da borda, melhor é a empresa naquele quesito. E quando a gente pega aqui a segunda colocada, que é a CEMIG, dá para ver que ela já tem uma tendência a estar mais deslocada para a direita no nosso gráfico. Por quê? Porque ela foi melhor aqui no valuation, nos dividendos e no endividamento. Em compensação do outro lado do gráfico, ela foi a pior, no retorno e no segmento de listagem na B3. E a Copel, que ficou em primeiro lugar no nosso comparativo, tem praticamente o gráfico oposto do que a gente viu na CEMIG. A Copel já tende a ficar mais para a esquerda no nosso gráfico, porque ela ficou em primeiro lugar no retorno, ficou em primeiro lugar na listagem da B3, porém ela fica aqui em segundo lugar nos dividendos, que tem pontuação dobrada. Então veja, a Copel foi muito bem nos dois blocos de pontuação dobrada, fica em segundo lugar no endividamento, porém ela fica em último lugar aqui no bloco de crescimento. Os últimos anos em termos de crescimento para a Copel não foram lá grandes coisas. Ela foi privatizada, está limpando a casa, mas a tendência é que o crescimento dela comece a partir de agora. Vamos ver se isso se repete nos próximos comparativos que a gente vai fazer. O meu ranking pessoal seria praticamente o resultado comparativo. Eu prefiro a Copel, depois eu venho com a CEMIG e depois a CPFL. Mesmo que algumas pessoas não investiram em empresas que não têm tag long ou que não estão no novo mercado, neste caso eu consideraria colocar a CEMIG na minha carteira, talvez com um percentual um pouquinho mais baixo, já mirando uma possível privatização dela e uma valorização futura dessa ação. E só te lembrando que eu atuo como consultor independente de investimentos. Se você precisa da ajuda de um consultor, aqui no primeiro comentário fixado você encontra o link para entrar em contato diretamente comigo através do WhatsApp. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal
e de participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. É essa comunidade que escolhe quais vídeos são feitos aqui no canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo.